Oi, minha gente, boa tarde, bem-vindos nesse webinário da Iron Forex. Meu nome é Carl Prats e estou feliz de estar com vocês nessa tarde e noite, que são as 7 da noite, hora de São Paulo, e que são as 11 da noite, hora de Lisboa, Portugal. Feliz de estar com vocês nesse novo bloco de treinamento para o trading, porque podemos falar que não é que podemos dizer que tem bons traders ou maus traders, o que tem são traders treinados e não treinados. Então, é um prazer para nós ser parte desse seu treinamento. Meu nome é Carl Prats e estou transmitindo desde a cidade do México. Kátia Miranda, bem-vinda a esse webinário, onde é um prazer falar sobre temas que têm que ver com a introdução à Forex. Estamos falando que o material aqui apresentado é um material especialmente para a gente que está começando com o trade. E para isso para o que eu vou dar, o que é o aviso de risco, onde nossos produtos são negociados com margem e possuem um alto nível de risco e é possível perder todo o seu capital. Por isso é que meu primeiro conselho é pratique em demo, no simulador, porque tem dois jeitos de aprender, um bom e um não tão bom ou ruim. O bom é que os erros que você faça não tenham um custo de financeiro real para você. O mau jeito de aprender é quando aprendemos com dinheiro real, não? Então, a conta demo tem uma importância vital. Vai acompanhar nós toda a vida, porque é o campo de treinamento, é o campo de aprendizagem, porque os mercados não são esse lugar onde nós podemos fazer dinheiro facilmente. É um campo de guerra, é um lugar hostil. Se diz que os mercados são o segundo lugar mais hostil depois de um campo de guerra real. A guerra é entre compradores e vendedores, tá? E para ver quem vai ganhando para mover o preço uma direção ou a outra. Tem até outro dito que fala que por o que fazemos, Deus pode perdoar a gente, mas os mercados não. Então, por isso é que é tão importante o treinamento. Então, a conta real, só vamos usar a conta real com estratégias já previamente testadas, provadas na conta demo. Para isso, vamos precisar ter uma expectativa de trading positiva. Isso quer dizer que o cúmulo de posições com lucro na conta demo tem que ser maior que o cúmulo de posições com perda. Então, isso é quando já essa estratégia nós podemos passar a real. Tem vários livros que eu aconselho para meus estudantes ler. O primeiro deles eu vou escrever aqui no chat. A maioria dos bons livros de trading estão em inglês. Esse é o Price Action Trading Secrets. E o autor se chama Rainer Theo. Ele é um jovem trader, muito bom trader, de Singapura, que soube sintetizar, resumir duas estratégias bastante simples, usando o Price Action para fazer um bom trading. E ele fala para a gente não morrer no intento de ser bom trader, tá? Então, a gente pensa que o trading é só para fazer dinheiro, mas tem uma máxima do trading que é ainda mais importante. Essa é o que se chama money preservation, a preservação do capital, do dinheiro. É mais importante ainda que ganhar dinheiro, que não tem caso ganhar dinheiro para depois perder.
Então, eu tenho que são 5 conselhos de proteção e conservação do capital, onde o primeiro é praticar em demo, o segundo é gestionar a ordem de stop loss, o paro de perda, a máxima perda, não só o que é colocado, mas se o preço vai movendo-se na direção da nossa posição, então a ideia é se cobrir, reduzir a possibilidade de perda, até blindar a posição, o que significa é que você põe o mesmo preço no stop loss que o preço no qual você abriu a posição. E não só isso, a maioria dos traders pensam que o stop loss só serve para se proteger do mínimo de perda, mas também serve para proteger um mínimo de lucro. Então, se o preço continua avançando, você pode proteger um mínimo de lucro com o qual você, com suas próprias mãos, tirou o risco do mercado. Você fez a sua posição ganhadora e o único que está em jogo é ver se você vai ganhar mais ou vai ganhar menos, mas de que a posição é ganhadora, você fez isso possível, tá? Aproveitando os movimentos do preço. Então, primeiro conselho, pratique em demo, gestione o risco através do stop loss, baixe o alavancagem. Estamos falando que o mercado Forex é um mercado ao menos 3 vezes alavancado. O primeiro alavancagem tem que ver com que você pode ganhar ou perder dinheiro com micro movimentos do preço. Temos que os preços, por exemplo, têm 1 ponto e 5 números decimais. Então, o PIP é o 4º dígito. O PIP, que é o point in price, ou ponto em preço, é o movimento mais pequeno que faz o preço. Isso quer dizer isso, que de micromovimentos do preço, você pode ganhar ou perder dinheiro. O 5º dígito são frações e BIP. Agora, o segundo alavancagem depende do tamanho de posição que você coloca. Se você coloca 0,01 de um lote standard, o valor do PIB vai ser de 10 centavos de dólar, então não pega tanto. Mas se você coloca um mini lote, que é 0,1 de volume de um lote standard, já o PIB tem um valor de dólar. E se você coloca um lote standard, o PIB vai ter um valor de 10 dólares para cima ou para baixo. Então, tem que ter muito cuidado, porque você tem muito poder nas suas mãos fazendo trading. É como um Harry Potter, ok? Você pode fazer que sua conta se dobre em questão de horas. Você pode fazer que seu dinheiro desapareça em questão de horas. Então, você tem que controlar o poder de perda para depois fornecer, fazer mais forte o poder para aproveitar o lucro que você vai tendo nas posições e na conta. Agora, tem um terceiro alavancagem, que é o que o broker dá para você. Pode ser 1 a 100, 1 a 200, 1 a 500, 1 a 1000, pode ir até 1 a 3000. Por favor, escrevam o seguinte: o seu risco, o nosso risco como traders, sobretudo ao começo, é diretamente proporcional ao alavancagem que você usa. Então, se você está trabalhando com o máximo alavancagem, você também está trabalhando com o máximo risco. Por isso é que o broker não vai pedir uma margem forte se você está trabalhando com o máximo alavancagem. Ele vai pedir só um pouquinho de margem, porque sabe que o risco está do seu lado. Então, que alavancagem eu aconselho eu para quando você abra a conta demo e a conta real? 1 a 25, 1 a 30, que é o máximo alavancagem autorizado pela FCA, que é a Comissão Reguladora de Forex na Europa. Então, aí tem um equilíbrio de risco para você ter possibilidades de ganhar dinheiro, mas também que não tenha tantas possibilidades também de perder o dinheiro.
Porque se você trabalha com máxima alavancagem, se a posição vai bem, você vai ganhar muito dinheiro. Mas quando a posição não vai na mesma direção, então a possibilidade de perda é grande. Quarto conselho: não ponha em risco mais de 1% do total do seu capital por posição. Isso é uma posição conservadora, inteligente, sabida, onde se você perde eventualmente 1% do total do seu capital, isso é relativamente fácil de se recuperar. Mas se você perde 10, 20, 30%, então já fica mais difícil. No livro que eu aconselho, do Rainer Theo, na página 72, ele põe uma tábua onde ele fala quanto acerto, quantas posições temos que ter lucrativas para recuperar perdas maiores, e fica cada vez mais difícil. Então, a perda só se pode controlar de um jeito preventivo. Uma vez que você tem a perda no flotante, fica muito difícil trabalhar isso. Então, tem que prevenir. Com o stop loss, você pode saber quanto é o máximo que você se vai permitir perder por posição, onde você vai ter total controle do máximo que você possa ganhar, possa perder, perdão, e depois você pode ir controlando também quanto é o mínimo que você busca ter de lucro. E quinto conselho é não coloque muitas posições ao mesmo tempo. Isso é uma atividade de estratégia. É como aprender a jogar xadrez. Se você joga um jogo, fica concentrado nele, você tem mais possibilidades de ganhar. Mas se você abre muitas posições, com muitos ativos, é muito fácil que você perda controle delas e tenha perdas. Tá? Então, se você segue esses 5 conselhos de proteção e conservação do capital, fica muito difícil cair em uma situação, sobretudo, de trade out, margin call, ou o que é queimar a conta. O que acontece quando o flotante, o drawdown, fica tão grande como o capital que você tem na conta. Então, nesse momento, o broker está facultado para fechar todas as suas posições, deixando você com 1 ou 2% do total da sua conta. Então, essa é uma situação catastrófica que não deve acontecer nunca. Se você segue esses 5 conselhos, fica muito difícil que isso aconteça, tá? Esses produtos podem não ser adequados para todos e você deve garantir que entende os riscos envolvidos. E, como eu estou falando, que eu aconselho praticar em demo, qualquer perda que o trader tenha por fazer trading real é estritamente responsabilidade dele, tá? E a redistribuição desse material fica proibida porque tem direito de autor. Vamos começar com o material do que temos visto em aulas passadas. Como nós podemos fazer trading e aumentar nosso dinheiro. Isso tem que ver também com inteligência financeira. Eu aconselho e recomendo que é todo o sistema de educação financeira do Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki tem um sistema baseado em seu livro Pai Rico, Pai Pobre, que também deve ter em português. E ele tem uma página que se chama Rich Dad, onde nós o que buscamos é que encontremos o jeito para que o dinheiro trabalhe por nós, no lugar de que nós trabalhemos pelo dinheiro. E isso é o que se chama inteligência financeira, para buscar lograr o que é a liberdade financeira, que o dinheiro que nós façamos seja suficiente para cobrir todos os nossos custos e ter ainda a possibilidade de gerar interesse composto. Então, o material é extenso, mas aproveitando
esse webinário com mais informação, vou fazer um resumo do que vimos também na aula passada, da semana passada, que tem que ver com a história do Forex. O trading, como nós conhecemos ele hoje em dia, tem que ver com a internet, de tal jeito que não temos que nascer em Nova York ou Londres para ser traders. Podemos fazer trading de qualquer lado. Só o único que precisamos é ter a conexão à internet e trabalhar com um broker que tenha a infraestrutura para nós fazer trading. Por favor, se tem com que escrever, tem 4 mercados aos quais nós, como traders independentes, temos acesso. O que é o mercado de ações, o mercado de futuros, o mercado Forex, ou de divisas, ou de tipos de câmbio, e o que é o cripto. Então, esses 4 mercados são os quais nós temos acesso. Então, o sistema financeiro atual é muito importante para nós saber onde estamos parados, para saber aproveitar as oportunidades que possam aparecer no futuro. O trader é aquela pessoa que se prepara para aproveitar as oportunidades que se apresentem, estando no lugar correto, no momento correto e com a preparação correta. Enquanto ao sistema financeiro mundial, tem que ver com o sistema Bretton Woods. Como foi que apareceu esse sistema? Em 1944, ainda durante a Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos invita a 730 delegados de 44 países, líderes mundiais, criar um novo sistema monetário internacional conhecido como o sistema Bretton Woods. O que passou aí? Estados Unidos invitou a essa gente a que tomassem o dólar como um referente. Por isso é que o dólar está presente em todo o mundo, porque é a moeda referente para o comércio internacional. Praticamente todos os países que foram ao Bretton Woods estiveram de acordo. E por que é que a gente esteve de acordo? Porque Estados Unidos falava que tinha a maior concentração de ouro do mundo. Ainda falam isso. Mas é difícil saber se é certo ou não, porque tudo isso é muito segredo, é escondido. Em um lugar que se chama Bretton, não, é o Fort Knox. Fort Knox é possivelmente o forte mais cuidado do mundo. E aí é onde os Estados Unidos falam: oi, gente, nós temos a maior concentração de ouro do mundo. Eu não estou tão seguro disso. China e Rússia têm comprado um monte, toneladas de ouro recentemente. Mas nesse momento, em 44, os Estados Unidos falou: olha, eu estou baseando o dólar em ouro. Então, se você tem 35 dólares, você pode ir no banco e trocar eles por uma onça de ouro. Esse foi o Bitcoin da época, porque agora a onça de ouro tem um valor de perto de $2.000. Naquele entonces eram 35. E você só tinha que trazer os dólares e eles davam ouro. Então, aí começou esse sistema financeiro mundial. O inglês foi a língua internacional para o comércio mundial. Aí nasceu o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial. Começou a funcionar o sistema Bretton Woods, que até hoje é o que funciona, é o que tem a maioria do mercado, 80% do mercado comercial internacional. Isso funcionou bastante bem, mas para 1965, Estados Unidos já tinha entrado na Guerra de Coreia e estava entrando na Guerra de Vietnã.
Então a gente se perguntava, oi, mas como é que eles pagam uma guerra tão cara? E Charles de Gaulle, em França, ele pensou, olha, eles possivelmente estão usando o ouro que tem em Fort Knox para solventar essas guerras. Então ele mandou 2 barcos, é uma coisa que pouca gente sabe, mandou 2 barcos cheios de dinheiro para os Estados Unidos e trocou eles por ouro. Então lá vem esses 2 barcos de volta cheios de ouro. E os outros países da Europa disseram, olha, eu quero fazer o mesmo. Então Nixon, ele falou, não, o presidente dos Estados Unidos desvinculou o dólar do ouro, temporalmente vinculou ele com o petróleo, apareceram os petrodólares, mas ele não queria que a gente chegasse cobrando barcos de petróleo para os dólares. Então, ele deixou que flutuasse livremente. Em 1971, Estados Unidos abandonaram o valor fixo e entraram no que é o valor atual, que é o valor que tem as moedas com a oferta e demanda. A oferta, a demanda é o que dá o preço. A maior oferta e menor demanda, o preço baixa, a menor oferta, maior demanda, o preço sobe. Então, o dólar começou a flutuar e, em automático, os outros países tiveram que pôr suas moedas também a flutuar. À exceção do yuan chinês, que até uns 4 anos atrás fizeram ele a flutuar também. Para fazer a história curta, o que sustém a base do dólar atualmente, o que faz ele forte, é a fé e a confiança do consumidor do comércio internacional. Só isso. Então, muito possivelmente vão vir câmbios muito importantes no sistema financeiro, e a Rússia e a China estão fazendo seus próprios sistemas financeiros, onde eles já controlam perto de 20%, 30% do sistema financeiro mundial. Então, vamos ver como podemos aproveitar muitas desses câmbios revolucionários. Em 1973, já todo o mercado flutuava. O preço de uma moeda frente à outra. Assim é como nasceu o Forex, que tem as 2 letras de Foreign Exchange, as 2 primeiras e as 3 primeiras dessas palavras é o que faz a palavra Forex. Estamos falando do mercado mais líquido do mundo. Começando de 98 com 1,7 trilhões de dólares diários operados, indo até 2011 com 5 trilhões de dólares operados diariamente. E hoje em dia, perto de 8, 9 trilhões de dólares operados diariamente. É o mercado mais líquido. O segundo é o das criptos, especialmente o Bitcoin. Terceiro vem os futuros e quarto é o mercado de capitais. É um mercado muito operado, o Forex, 24/5, não? Desde domingo até a sexta-feira de tarde. Agora, quanto a trading, Londres tem sido a capital do trading, historicamente falando. Mas, quando aparece o New York Stock Exchange, Nova York se converteu na capital do mercado de capitais, do mercado de ações, do mercado de deuda governamental, etc., etc. Não? Enquanto a futuros, Londres também era a capital, mas veio depois o chamado Chicago Mercantile Exchange, que agora é Chicago, a capital dos futuros, dos contratos de futuros. Quanto ao Forex,
quando estamos falando de Forex, não é que eu esteja comprando dólares e vendendo euros. São contratos, sejam contratos longos, esperando que o preço suba, ou contratos em curto, esperando que o preço baixe. Isso o que quer dizer é que nós podemos fazer dinheiro se o mercado sobe ou se o mercado baixa, escolhendo bem o contrato que nós vamos comprar. Esse contrato se chama CFD, ou que é o Certificate for Deposit, certificado para depósito. Eu posso comprar o contrato, então, se o preço sobe da paridade, então eu vou ganhar dinheiro. Ou eu posso vender esse contrato. E se o preço baixa, eu posso ganhar dinheiro. Aqui fica um pouquinho complicado, porque estamos para ir em uma posição longa, não temos problema, porque é o jeito do qual nós geralmente fazemos dinheiro. Compramos barato para vender caro. Eu compro uma casa em ruínas, tudo desmantelado. Eu arrumo ela e eu vendo como nova. Então, eu comprei barato e vendi caro, tá? Mas como é isso que, se o preço baixa, eu ganho dinheiro, não? Até traders que têm muito tempo fazendo trading, eles não sabem. Sabem que funciona a posição em curto, mas não sabem exatamente o que acontece. O jeito pelo qual fazemos dinheiro em curto é vendendo caro para depois recomprar barato. A primeira pergunta que nós podemos ter é: mas como é isso que eu vendo algo que eu não tenho? Não? O broker é seu cliente, seu freguês e seu fornecedor. Então, o que você precise, ele dá. Se você precisa de um ativo para vendê-lo caro, ele vai dar. Então, você vende. Vamos dizer, eu vendo o contrato em $100. Tá bom. E o preço começa a baixar. Mas eu devo o ativo porque o broker emprestou para mim. Então, o preço baixa e eu recompro o ativo em $10. Então, eu pago esses $10 e eu fico com $90 que eu ganhei quando eu vendi caro esse ativo, tá? E eu dou de volta para o broker. Então, esse é o jeito onde nós fazemos dinheiro quando o preço baixa. Tem um filme que eu aconselho muito ver, que possivelmente muita gente já tem visto. É O Grande Curto, The Big Short. Um filme que fala da crise imobiliária de 2008 e como teve gente que fez milhões de dólares, porque viu que isso tinha que acontecer, venderam caro para depois recomprar barato. Fizeram milhões. Não? O Michael Moore fez 2.000 milhões de dólares, é uma coisa incrível. Eu aconselho muito ver esse filme. Então, essa compra-venda é o trading. E Londres é a capital do Forex, com perto do 40% da operação diária. Aí eles são a capital do Forex. E essa atividade que nós estamos fazendo é o mesmo que os bancos têm feito tradicionalmente faz décadas. Mas nós já temos a tecnologia, a sabedoria, a estratégia para fazer o mesmo que os bancos, de um jeito pequeno, se você quiser, mas aproveitando essas oportunidades. Não? A Nova York é o segundo maior volume de operação em trading de Forex. Depois vem o Tóquio, Singapura, Suíça, Hong Kong. Agora, aqui é os dragões, os grandes dragões orientais,
Se você vê eles separados, a porcentagem é pouco. Mas se você junta o porcentagem de Tóquio, Singapura, Hong Kong, Taiwan, é outro 20, 24%. Então, esse é o terceiro mais grande mercado, tá? E depois você tem o outro 24% diluído no resto do mundo. Falamos que é 24, sim. Olha, e durante esses 24, sim, a gente pensa, esse mercado não fecha. Sim, fecha. Sim, fecha. Tem que ter cuidado de em que hora operar e quando não. Domingos, o mercado abre através de Sydney. Então, vamos ver primeiro aqui, que seriam as 3 da manhã, hora de México, que seriam as 6 da manhã, hora de Brasil. Abre Londres, ok? Com qual pudéssemos pensar, nós temos que fazer um trading noturno para fazer dinheiro, depende também dos ativos que nós usamos. Mas para as 7, 8 da manhã de México, que seriam às 11 da manhã de Brasil, já abriram Nova York. Então, esse tempo daqui, você tem os 60% do mercado operando. Então, para o Brasil, fica muito bem o trading de manhã, porque tem alto volume. Agora, o volume não é garantia de oportunidade. Mas quando a oportunidade acontece, o soco é mais grande, é mais forte para o mercado. Então, você pode aproveitar o maior movimento. Depois, fecha Londres, Nova York fica até às 5 da tarde, que seriam às 8 da noite, hora do Brasil. Aí, você tem que ter muito cuidado, porque é a hora do rollover. Rollover é quando fecha Nova York. Então, o volume baixa totalmente, o mercado fica louco por uma hora. Depois, o que abre é o mercado do dia seguinte, em Austrália, primeiro, e depois com Tóquio, Singapura, Hong Kong, Taiwan, até que esses mercados fecham e abre Londres outra vez. Na hora do rollover, eu não aconselho fazer trading, colocar posições não, porque sai muito caro. Como o volume baixa, o spread, que é o diferencial entre o preço de compra e o preço de venda, fica muito grande. Então, a comissão que cobra o broker é grande demais e o mercado fica muito louco, então o stop loss se pode ativar muito facilmente. Mas você pode colocar posições em qualquer hora do dia que não seja a hora do rollover, ok? A estrutura do mercado atual. Vamos ver o que foi o que aconteceu quando apareceu o internet. Não tinha brokers. Então, se eu ia com o banco, eu falava, oi, que eu quero fazer trading, que eu quero uma plataforma, eu quero uma conta segregada, eu quero atenção 24 horas. Eles diriam para mim, senhor Praça, você vai precisar uma conta de uns 15 milhões de dólares, não? E operar posições mínimo de 100 mil. Então, se você não tem esse dinheiro, fica difícil. O que foi o que aconteceu? Apareceram os brokers, que são consolidadores, concentradores. O XM pode ter uns 3 milhões de clientes, de fregueses, não? Onde cada um pode ter contas de 100 dólares. E com os milhões que eles estão operando, então eles fazem frente ao mercado interbancário, ok? E dão a infraestrutura para que nós, os traders individuais, podamos fazer dinheiro, para que podamos fazer trading, tá? Quais são os participantes do mercado? Os principais são os bancos centrais, o banco do país, né?
que isso é um território muito segredo, porque nós pensamos, o Banco Central do México, o Banco Central do Brasil, o Banco Central Europeu, são do país. Não, senhor, são privados. Então quem é o dono? Ninguém sabe, não? O presidente do país não deve ter ingerência, influência sobre o Banco Central. Tem que ser entidades totalmente separadas. O Banco Central tem uma influência brutal sobre a economia do país e sobre muitos elementos. Em teoria, um Banco Central não deve quebrar. Mas como é que não pode? Porque eles têm influência na produção do dinheiro, do papel moeda. Então, se um banco central tem um compromisso grande demais, eles fabricam o dinheiro e pagam. Soa simples, mas não é, porque pode levar o país a um sistema de hiperinflação, onde a sua economia pode quebrar, como aconteceu na Alemanha depois da Primeira Guerra Mundial, como aconteceu Hungria, Zimbábue ou Venezuela recentemente. Os bancos centrais antigamente só faziam forex. Agora eles fazem de tudo: ações, futuros, cripto, forex, não? É uma guerra selvagem. Também estão expostos bancos internacionais, os hedge funds, empresas, os grandes corporativos. Nós pensamos, olha, o Google, a Microsoft, o Walmart ganham dinheiro. E nós pensamos, isso é com o que eles ficam? Não, senhor, eles põem a trabalhar seu dinheiro, fazem forex também e têm lucros ainda maiores. Em tempos de crise, quando todo mundo pensa, a bolsa, o Dow Jones vai para baixo, o que vamos fazer? Tem gente fazendo um monte de dinheiro, porque estão indo em curto, tá? Corretores de varejo, empresas de transferência ou remessa de dinheiro, e os investidores como nós. Se eu coloco posições reais no mercado, não tem grande influência, mas o volume de todos os traders minoristas, independentes, tem peso no mercado. Tá? Então, fica muito interessante tudo isso. Eu vou continuar com a apresentação que está em espanhol. Bom, antes disso, o que temos é uma moeda frente à outra. Sempre a moeda da esquerda é a moeda base. E a moeda da direita é a moeda de cotação. Então, o que a fórmula quer dizer é quanto você precisa da direita para comprar uma unidade da esquerda. Tá? Por exemplo, o dólar peso mexicano, agora se precisam 17 pesos para comprar um dólar. Antigamente eram 20. Enquanto o euro-dólar fica muito perto um do outro, 1,10 dólares para comprar um euro. Ainda o euro ainda é um pouquinho mais forte que o dólar. Agora, eu vou trocar para pôr uma apresentação. Essa é a continuidade da mesma. Eu vou traduzi-la. Um segundinho, por favor. Aqui. Uma das vantagens do webinar em vivo é que você pode fazer perguntas quando você quiser, usando a janela de perguntas e respostas, não? Questions and answers, nós podemos ver isso em tempo real.
tá? Qualquer pergunta que a gente tivesse, eu posso contestar nesse momento. Tenho bom internet, mas está demorando um pouquinho. Ok. Vamos por isso um pouco mais grande. Tá. Agora, temos aqui, tem 3 grupos de paridades. Temos que conhecer as características de cada ativo para nós saber como aproveitá-lo, porque não tem um ativo que seja melhor que o outro. Literalmente, se pode fazer dinheiro com todos, mas as características de trade são diferentes. Temos os 3 grupos que são as maiores, as menores e as exóticas. As maiores são essas que aparecem aqui. Eu vou comprovar que estou compartilhando a janela correta agora sim. O euro-dólar é o rei das paridades. É a paridade mais tradeada cada dia. E as outras são as que aparecem aqui. E podemos reconhecer as paridades maiores, porque são aquelas em que você tem uma superpotência frente a outra potência mundial, economicamente falando. Então, essas paridades têm muita liquidez, porque 80% do volume diário operado nelas é 80% do mercado que usa elas diariamente. Então, são muito líquidas. E quando eu falo de muita liquidez, é que se precisam toneladas de dinheiro para mover o preço, seja para cima ou para baixo. Então, essas são tão líquidas, são difíceis de movê-las, são difíceis de ser manipuladas, são menos suscetíveis a câmbios sociopolíticos econômicos de cada um dos países, dos quais suas moedas estão na paridade. Depois vem as menores, que também são conhecidas como os cruzes, onde não está o dólar, euro-ien, o dólar neozelandês frente ao ien japonês. Porque se chamam cruzes, porque você tem que cruzar o valor a dólar para depois saber quanto você precisa de uma para comprar a outra. Mas também tem, por exemplo, o dólar frente à corona noruega. Aí, aqui você tem a moeda de uma superpotência frente a um país desenvolvido. Elas representam outros 10% do total da liquidez diária. Então, só entre as maiores e as menores se levam 90% de toda a operação diária. Então, quando chegamos às exóticas, aí você só tem 10 ou 9% do resto do mercado de operação de umas 400, 500 paridades, onde você tem a moeda de uma superpotência, país desenvolvido, frente à moeda de um país em vias de desenvolvimento. No caso, o dólar peso mexicano, o dólar real brasileiro, o dólar lira turca, são paridades exóticas. Agora, que tem de diferença, principalmente uma da outra? Nas maiores, o spread é pequenininho, porque não é tão riscoso fazer o trading com elas. Não? É difícil de mover o preço. Então, o risco é menor e o spread, que é no que se baseia o broker para cobrar a comissão, é muito pequeno. Em um lote estándar seriam $3, uma paridade menor, o spread pode ser $10, lote estándar. Ou, se é o dólar frente ao peso mexicano, real brasileiro, então estamos falando aí de uns $25 de comissão por posição.
Nas primeiras, nas maiores, é mais fácil entrar na zona de lucro porque você paga uma comissão menor, mas o preço se move normalmente mais devagar. Em uma paridade exótica, você paga mais, mas chega possivelmente mais rápido à zona de lucro, porque esse valor é mais fácil de se mover, tá? Então, você tem que ver, experimentar em demo como funciona cada uma delas para você ver qual é o mercado que você vai estar operando. Eu aconselho começar com as maiores, depois você prova com as menores e depois você prova com as exóticas. Um jeito de eu compará-las, as maiores são como um barco gigante. Tem que ter quantidades incríveis de combustível para se mover. Então, você quase não sente o movimento do mar, né? As menores já é um barco mais pequeno, mas ainda tem muita estabilidade. Mas se você faz trading com exótica, como uma lancha rápida, é muito inestável, se como vai para cima, depois pode ir para baixo, então tem que ter cuidado com os movimentos rápidos e procurar se blindar o mais rápido possível, tá? Falávamos então, essas são muito suscetíveis à manipulação, porque precisam menos quantidade de dinheiro para movê-los. Outra série que eu aconselho ver é a série Billions, em Netflix. E aí você vê um grupo de investidores que vão procurar aproveitar o movimento de uma moeda africana frente ao dólar. E eles podem fazer que o preço se mova porque não precisa tanta liquidez para mover o preço. Quando vemos que gente pode mover o preço, isso pode ter também desvantagens, porque se eu movo o preço, vamos dizer, para cima, eu preciso de outros grandes jogadores que também movam o preço para cima para eu ter um lucro. Então, o que entra último é possivelmente o que perde o dinheiro, tá? Então, não é tão fácil. E as operações orquestradas são penalizadas, não são legalmente aceitadas, tá? Viemos também aqui o spread, é a diferença do preço de oferta, do preço de demanda, o que é o preço de compra e o preço de venda. E aqui é onde o broker ele baseia sua comissão. Próxima classe, próxima aula, vai ser próxima semana, quinta-feira, mesma hora, onde vamos estar vendo análise fundamental, que é um dos análises mais importantes, junto com a análise técnica, para nós fazer um bom trading, tá? Eu sou Carl Prass, eu vou pôr meu nome aqui no WhatsApp, aqui no chat, Carl Prass. Vocês me podem achar no LinkedIn também, eu posso compartilhar com vocês material, introdução, como estamos vendo hoje, com muito gosto, ok? Mando um abraço com muita saudade para toda a gente que participou nesse webinário e vejo vocês próxima semana, quinta-feira, à mesma hora, tá? Até loguinho. Tchau, tchau.